E aí, Estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 6 ao dia 12 de maio, onde teremos a continuação da fase crescente e a formação da fase cheia da Lua no signo de Escorpião e também a entrada de Mercúrio no signo de Touro. Terça-feira, dia 6 de maio, temos aí a Lua em trígono com o Sol, isso durante o dia e a noite, né? Esse trígono vai se estender até o próximo dia. Gente, Sol está em Touro e a Lua está em Virgem, né? Entrou aí na segunda-feira em Virgem. Esse aspecto é um aspecto fluido, porque envolve aí dois astros em signos com o mesmo elemento, certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem um trígono entre Sol e Lua, temos maior consciência do que a gente está pensando e do que estamos sentindo, né? Meio que uma coisa está bem conectada na outra. No caso aqui, ambos os signos são de terra, né? Touro é terra fixa e Virgem é terra mutável. Esse dia, né, por enquanto o Sol estiver em trígono com a Lua, vamos ter mais consciência sobre a nossa rotina, né, sobre a nossa vida cotidiana, sobre questões materiais, de dinheiro, investimentos, enfim. Como que a gente está manifestando dinheiro, como que a gente está, o que a gente precisa fazer para guardar mais dinheiro, né? Todos esses questionamentos podem surgir aí nesse início da semana, certo? E como que a gente tem que fazer para organizar melhor a nossa rotina, para que isso não interfira na nossa saúde. Lua tá em Virgem, né? E é uma semana de formação da fase cheia. A lua cheia ela só vai entrar na segunda, né? Então a semana inteira praticamente é só de lua crescente. Lua crescente ela vai trazendo aí pra gente revelações. Neste caso aqui, o nosso setor de matéria, corpo, parte física, parte da saúde, parte do trabalho, né? Pessoas, por exemplo, que colocaram aí currículo em alguns lugares, podem ser chamados, né? Ou então alguma questão em relação ao trabalho pessoal pode mudar. Virgem é um signo mutável. Claro, o Sol tá em Touro, Touro é um signo fixo. Só que a gente não pode esquecer que Touro, né, daqui essa semana também vai começar a formar conjunção com Urano. E Urano, ele traz aí uma questão inesperada, né? Uma ruptura naquilo que estava muito sólido. Então mudanças podem vir de forma inesperada também. Quarta-feira, dia 7 de maio, Lua vai seguir em Virgem durante o dia e noite, certo? Durante o dia só, né? Porque durante a noite o Sol já fica sem aspecto e a Lua forma outros aspectos. Então, assim, durante o dia segue da mesma vibe da gente começar a ter consciência dos nossos sentimentos e pensamentos. Só que além disso, né, a Lua vai começar a formar aspectos com outros planetas. Então, vamos conseguir entender de que setor vem essa melhora ou essa piora que está acontecendo. Por exemplo, aqui na quarta-feira, vai rolar Lua em quadratura com Júpiter, certo? Oposição com Saturno, que fica mais intenso à noite, trígono com Urano. Mas durante o dia o que fica mais intenso é essa quadratura de Lua e Júpiter. Júpiter está em Gêmeos e a Lua está em Virgem. Ambos são signos mutáveis, só que são signos de elementos diferentes. Isso traz essa tensão, né? Então, essa quadratura de Lua e Júpiter, ela pode trazer uma sensação da gente estar perdendo aí ou precisando fortalecer a parte da nossa fé, da nossa espiritualidade. Para as pessoas que não têm fé em nada, não acreditam em nada e papapá, Júpiter, ele fala sobre você reforçar estudos, né? Por exemplo, eu tenho uma prova e eu tô sentindo muita insegurança em relação a esse estudo, essa prova, parece que precisa de algo a mais. Talvez seja o caso de você procurar aprofundar nesse estudo ou buscar outras fontes desse estudo, né? Não ficar só naquilo que você tem, naquela pesquisa que você achou, naquele livro que você tem. Vá buscar outros livros, né? Busca outros professores para te explicar, outros cursos relacionados àquilo, mas vai aí enriquecer o seu conteúdo. A gente pode sentir uma certa insegurança em questões intelectuais e questões de intuição, de fé, espiritualidade. Isso para as pessoas que não estão bem aí na sua base espiritual, certo?
Durante a noite, esse aspecto fica mais fraco. E aí, a Lua vai estar em oposição intensa com Saturno e trígono com Urano, certo? Isso deixa a gente um pouco mais conectado com pessoas, com amigos. Só que a oposição de Lua e Saturno, ela traz aquela rigidez em relação a lidar com pessoas. Então a gente pode ficar um pouco mais chato em relação a fulano tá fazendo coisa errada, Beltrano tá fazendo, precisa fazer mais aquilo. Gente, quando tem uma oposição, é fácil a gente apontar o dedo pro outro, né? Porque uma oposição, ela gera uma tensão em relação a duas pessoas. Quadratura é mais em relação a gente, uma questão interna. Só que uma coisa meio que leva a outra. Se você não tá bem consigo mesmo e com a sua própria ali, com o seu trabalho, onde você tá, a sua casa, você vai arrumar uma forma de colocar a culpa no outro. Por mais que você esteja fazendo certo, só que você não percebe que você está fazendo certo e se estabiliza com isso. O outro, a culpa é do outro. Gente, tudo bem, tem hora que a gente realmente tá certo, a gente tá organizadinho nas nossas coisas, e daí a gente mora com pessoas que não ajudam, né? Só que Saturno, ele também ensina através de lições duras. Então assim, deixa o outro com a parte dele. Ah, mas ele não vai fazer, viu? O problema é dele. Ah, mas eu moro com a pessoa. Se você mora com a pessoa, é um momento de você sentar e ter uma conversa séria com essa pessoa. Saturno fala sobre responsabilidade, autorresponsabilidade. Se você se comprometeu a morar com alguém, né, você tem que ser maduro e focar naquilo que você precisa, na sua responsabilidade naquela casa, ou naquele trabalho, ou naquela empresa, enfim. Então Saturno, ele pede, se tem alguma tensão, alguma questão que está fazendo vocês brigarem ou se estranharem, converse. Se não tem conversa, deixa a pessoa acordar da pior forma, né? Saturno, ele é rigoroso. Ele não conversa de forma fluida, que nem Júpiter, que lança até uma piadinha ali, né? Ou então Mercúrio, que conversa, pergunta, questiona. Saturno não, vê que a pessoa não está sendo responsável e ensina da pior forma. Quinta-feira, dia 8 de maio, vamos ter a Lua entrando em Libra, por volta das 4h07 da manhã. Lua em Libra, ela sai daquela rigidez, daquela crítica que vem de Virgem e fica um pouco mais ponderável. Não significa que a gente vai estar pacífico, né? Pessoas que têm Lua em Libra tendem a querer estar mais em paz, mas não é sempre que estão em situações pacíficas, até porque o ser humano não é pacífico, né? Principalmente não hoje em dia. Então, essa Lua, ela vai começar a ponderar aí questões de relacionamento. Revelações em relação a parcerias e relacionamentos vão começar aí a surgir, certo? E falando em relacionamentos, durante o dia a gente vai ver a Lua em oposição com Vênus, que é regente oficial de Libra e Touro, né? Sol tá em Touro e a Lua tá em Libra. E Vênus tá em Áries, tá, gente? Então, assim, oposição com Vênus vai deixar mais gritante pra gente essa questão de parceria e relacionamento. Se você tem coisa para tratar com alguém, é o momento, né? Mas já aviso que pode rolar sim aquela tensão ainda, porque durante o dia a Lua ainda vai estar naquela oposição com Saturno. Mais fraca, mas vai estar rolando, tá? E o Sol, ele vai começar a formar conjunção com Urano, gente. Urano, ele é regente de Aquário, da casa 11. Urano, ele pede inovação. E Touro, ele segue na mesmice, ele segue pela segurança daquilo que ele já conhece, pela zona de conforto, né? Então, existem relacionamentos aqui que já estão ali no auge do auge, a tendência é terminar, se não tem conversa, né, gente? Porque se não tem conversa, seja relacionamento amoroso ou de parceria de trabalho, se não tem conversa, se a pessoa não é nem um pouco maleável, a pessoa ou você, se a pessoa não te escuta, ou se você não quer falar com a pessoa, por que vocês estão juntos, né? Aí é começar a pensar nessas coisas. Durante a noite, a Lua vai estar nessa posição ainda com Vênus, mas mais fraca, e vai estar formando um sextil com Marte, sextil intenso com Marte. Sextil já é um aspecto fluido. Então, por exemplo, se você não teve coragem para fazer, para conversar com alguém, pra cortar o relacionamento, ou para
tomar uma atitude durante o dia, a noite vai estar mais fluida para isso. Apesar da Lua em Libra deixar a gente na dúvida, Marte, que é o regente de Áries, ele vai nos ajudar a ter essa coragem para agir. Sexta-feira, dia 9 de maio, Lua vai estar sem aspecto durante o dia. Lua que está em Libra, né, gente? Então, a Lua sem aspecto, ela traz aquela sensação da gente estar em desconexão emocional com as pessoas, né? Como se aquilo que a gente está sentindo, como se a gente não conseguisse compartilhar. Como a Lua está em Libra, a gente pode sentir um pouco mais de peso em relação a isso, né? Principalmente se você é uma pessoa mais apegada a pessoas, eu preciso estar sempre compartilhando. Se você já não é, o momento não vai ser tão sensível, sentimental para você. Durante a noite a Lua começa a formar quincúncio com o Sol, então a gente começa a ter mais consciência de como fazer para expressar aquilo que a gente está sentindo, como compartilhar aquilo com alguém, ou como fazer para sanar aquele tipo de energia, o sentimento, o pensamento que está dentro da gente, né? E a Lua vai estar começando a formar oposição com Mercúrio e trígono com Júpiter, né? Isso já deixa a noite mais sociável para trocas de conversa, para socializar com as pessoas, amigos. Apesar da oposição de Mercúrio e Lua trazer aquela sensação de discussão por ideias opostas, né? Sensação não, às vezes a pessoa realmente está lá numa discussão com amigos e um lança uma ideia oposta à outra e daí um fica tentando mudar o outro. Só que a oposição, ela gera o poder quando as pessoas complementam as ideias. E Júpiter, que está num trígono, que é um aspecto mais fluido, ele pode libertar essa discussão, deixar mais leve, né? Pode lançar uma piadinha, ou alguma pessoa que está ali na roda pode colocar uma ideia mais profunda para que as pessoas entendam e aprofundem as ideias, tipo, complemente, né? E é isso, sexta-feira vai estar bem mais sociável à noite do que o dia. Sábado, dia 10 de maio, a Lua vai estar ainda em Libra durante o dia e vai estar em Escorpião no final da tarde. Mas antes disso, Mercúrio entra em Touro, por volta das 9h15 da manhã, né? Então a gente vai ver a Lua em oposição com Mercúrio dia e noite. E até o próximo dia também. Essa Lua em oposição com Mercúrio, ela faz com que a gente sinta tenha uma sensação de tipo, o que eu sinto, eu não consigo expressar em palavras, né? Ou o contrário, ou eu tô expressando demais, mas eu não tô falando aquilo que eu realmente tô sentindo. É Lua e é Mercúrio. Mercúrio fala de pensamento e comunicação, e a Lua ela fala de questões emocionais, né? Por isso que às vezes esse tipo de oposição também ele pode gerar aí uma discussãozinha com outras pessoas, né? Ou por a gente expressar demais, ou por a gente expressar de menos. Mercúrio ele é aquele fofoqueiro. Então, se já é uma pessoa fofoqueira e tá nessa troca com alguém que já é mais quieto, a pessoa vai ficar instigando até saber por que a pessoa tá daquele jeito, por que ela tá sentindo aquilo que ela não quer falar. Pode mostrar, sei lá, na cara que ela não tá bem. E daí, sabe, aquela pessoa que fica, mas por quê? O que foi? Né? Gente, isso daí gera discussão. Se a pessoa não quer falar, deixa ela. Existem outras formas de expressar também, né? E ficar nessa questão, por quê? Porque você só vai espantar mais a pessoa de você. Eu já era uma pessoa muito tímida durante muito tempo da minha vida. E quanto mais as pessoas mandavam eu falar, menos eu conseguia. Então, só uma dica. Esse Mercúrio em Touro, ele traz uma estabilidade em relação a como a gente interage também com as pessoas, né? A gente pode estar com os pensamentos um pouco mais lentos, a gente pode sentir uma necessidade maior de descansar do que ficar ali fazendo tudo ao mesmo tempo, certo? Então é um ritmo mais slow na hora de trocar informações, na hora de se expressar, na hora de realizar tarefas do dia a dia. A gente tem que ter paciência com a gente e com os outros, certo? Por volta das 16h59, ou seja, 4h59 da tarde, próximo aí das 5 horas da tarde, a Lua vai entrar em Escorpião, então a gente fica com o nosso emocional bem mais intenso,
né? O assunto sai de relacionamentos de forma mais racional e entra para as questões emocionais que envolvem as relações. Realmente aquilo que a gente não expressa, que a gente guarda pra gente. Pode ser segredos, pode ser intimidades, pode ser traumas. Ou então questões financeiras compartilhadas, né? Recursos compartilhados. Esse vai ser, inclusive, o assunto da lua cheia. Durante a noite do sábado, a lua segue em oposição intensa com Mercúrio. Vai estar em quincúncio com Netuno e quadratura com Plutão, né? Então, gente, por trás de toda posição de conversa, todo desconforto em relação a eu não consigo expressar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, vai rolar transmutação energética. E se a gente souber pedir, né, pro seu anjo de guarda, pra Deus, porque você acredita, pro planeta, sei lá, vai ter essa ajuda. E tá rolando também, gente, como o Urano tá próximo do Sol, em Touro, tá rolando necessidade de mudança para todo mundo. Não é só para os taurinos, né? Todo mundo tem touro no mapa. E Plutão e Escorpião também, eles trazem essa profundidade naquilo que estava estável para transformar. Então o Escorpião, ele traz aquela tendência de a energia da fênix, né? Renascer, né? Às vezes a gente tem sim que morrer para questões antigas. O relacionamento, não consigo mais me dar bem com nenhum relacionamento. Por quê? Porque eu acho que não vai ser igual ao que eu tinha antes com fulano de tal. Não vai mesmo. E se você querer que seja igual, você nunca vai achar alguém ideal para você. Nem que seja com a mesma pessoa, né? Não vai ser igual porque ele não é a mesma pessoa. Mesmo com a mesma pessoa, as coisas mudam. Nada é igual para sempre, né? Escorpião, ele pode trazer essa falsa ideia de que as coisas são para sempre, só assim as coisas funcionam e são boas, felizes. A gente só vai ser feliz quando as coisas voltarem. A gente não tem como voltar como é antes. Escorpiano que pensa assim, ou que tem lua escorpião, né, o sentimento ali no signo do Escorpião, não vai ser feliz no amor, não vai ser feliz no trabalho, porque vai sempre querer que seja igual, e não vai ser igual, né? Quando tem ali Urano batendo na porta de Touro, é para falar sobre isso também. Não adianta a gente querer que as coisas sigam do mesmo jeito, porque o mundo é imutável, o mundo não é estável, certo? Então é isso. Que a gente mude também a forma da gente valorizar a nossa vida. E não ficar só comparando o momento presente com o passado, ou eu só vou ser feliz se eu fizer tal coisa. Gente, né? Continuar nesse pensamento, você não vai ser feliz nunca. Domingo, dia 11 de maio, Lua vai estar em quadratura com Marte. Marte que está em Leão e Lua em Escorpião. Olha, gente, esse domingo eu vejo, apesar de ser Dia das Mães, né? Vamos tomar cuidado para não criar briga por coisa pequena, por conta do ego. Porque tá muito tendencioso a isso. Isso é assim, né? Se você quer ter um momento feliz com sua mãe, mas não tem paciência com ela e vice-versa, não tem como. Né? Claro que Dia das Mães é dia comercial, todo dia é Dia das Mães. Né? Então todos os dias a gente tem que ter essa oportunidade de agradecer a nossa mãe, papapá. Mas eu não tenho mãe. Sei lá, faz uma oração pra ela. Mas é bom a gente se conectar com essa energia. Agora sim, se for sair pra um rolê, um almoço com a mãe, um almoço, um jantar, sei lá, tem que ter consciência que essa quadratura com Marte pode deixar a gente altamente sem paciência, né? Então, se você quer um dia harmonioso com sua mãe, com sua família, vamos tentar redobrar ali a nossa paciência. E Escorpião fala sobre ouvir a intuição também. Às vezes, quando as questões racionais não trazem ali o que a gente quer entender, né? Quando a razão não traz o entendimento,
A gente tem que partir para nossa intuição. Ah, a parte racional não está trazendo o caminho. Segue a sua intuição e siga o caminho que a sua intuição está pedindo, está falando. Segunda-feira, dia 12 de maio, Lua vai entrar em sua fase cheia por volta das 13h55, ou seja, 1h55 da tarde, durante o ascendente em Virgem, né? Isso para geral, lembrando aqui, para geral, o ascendente vai estar em Virgem, ou seja, Sol vai para casa 9, a Lua vai para casa 3. Se você não tem ascendente em Virgem, estas casas que o Sol e a Lua está mudam, certo? Então é bom conferir o mapa astral. Se não tem mapa astral, faça um mapa astral com um astrólogo ou comigo, também sou astróloga, né? Mas é a sua preferência. Então, assim, gente, de forma geral, os assuntos que a Lua cheia vai trazer revelação, né, expansão também, vão ser nos próprios conteúdos que a gente vem trazendo na nossa vida. Como que os nossos conteúdos estão ajudando a gente no nosso trabalho, porque o ascendente está em Virgem, né, de uma forma geral, e no nosso cotidiano, e como que os nossos conteúdos estão atrapalhando a gente. Porque tem gente que tem sempre o mesmo discurso em tudo, não muda nunca, e daí se sente vitimizado. Ah, é porque as pessoas não me entendem. Ah, é porque eu não paro em lugar nenhum, porque ninguém quer saber de mim. Gente, a Lua cheia em Escorpião. Vamos transformar um conteúdo antigo? Transformar pensamento velho? Tá? É importante. Importante se você quiser ter saúde e melhorar a sua parte financeira, a sua parte profissional, acadêmica, enfim. Então são essas questões que vão trazer aí, que a lua cheia vai trazer expansão, consciência. Lua cheia, ela tá cheia, então ela revela tudo. A lua crescente, ela vai começando a revelar, porque a lua vai começando a se mostrar. Mas na lua cheia, ela já tá cheia. Então tudo aquilo que a gente precisa saber, a gente vai saber. Nada é escondido, apesar da lua estar em Escorpião, né? Segredos podem ser revelados, ou traumas que a gente estava trazendo para debaixo do pano podem vir para nossa à tona, né? Podem vir para nossa consciência, para que a gente trabalhe aquilo e aquilo não nos incomode mais. Ah, mas eu já superei. Por que isso veio para mim agora? Porque não superou. É porque aquilo está travando seu caminho. E durante a noite vamos ver a lua em oposição com Urano. Oposição intensa com Urano. Trígono com Netuno, ou seja, sonhos também podem trazer algumas revelações pra gente. Trígono com Saturno e quincúncio com Júpiter. Assuntos espirituais também podem vir à tona. Como a gente está valorizando o nosso lado espiritual ou como a gente está deixando de dar valor para isso. É bom a gente entender que a gente não é robô. A gente tem uma alma. Isso nos diferencia de robôs, certo? Essa oposição com Urano, ela traz também algumas questões de amizade para tratar. Ou então, pode rolar aquela oposição de ideia entre amigos, ou brigas em redes sociais por ideias diferentes. Isso sempre acontece, mas principalmente quando tem oposição com Urano, isso fica mais em evidência. Umas polêmicas, coisas assim rolando na internet. Mas discussões em grupo nessa segunda-feira, como tem trígono com Saturno e com Netuno, podem trazer, né, lógico, se as pessoas unirem as ideias, as forças, podem trazer melhorias para questões profissionais, ou qualquer questão que envolva esse grupo, essa reunião. Bom, estrelas, então era isso que eu queria trazer para vocês durante essa semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, também agradeço. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus e-books estão aqui na descrição do vídeo, com um preço camarada, um preço aí acessível. Para as pessoas que querem leitura de mapa astral comigo, pode me procurar também no meu Instagram ou no meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.